me ouvindo bem? Mudou um pouco aqui o tom da voz, mas se tá bom para vocês, para mim tranquilo. Vamos abrir a palavra em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 19. Aliás, até o 26. É uma leitura um pouco longa, mas vai ser uma leitura muito proveitosa e muita edificação. Amém? Vamos fazer essa leitura então? Acompanhe na sua Bíblia, participe. Seria importante que cada um olhasse para a sua Bíblia e acompanhasse para um bom entendimento do texto, tá? Vamos lá então. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, e que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei entre todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente
quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Amém? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. E cada uma dessas cartas foram escritas em lugares diferentes, né? Algumas, quem sabe até numa situação confortável, né? Outras, porém, em momentos de muita tribulação, né? De muita luta, que é o caso aqui da carta aos Filipenses, né? Que é conhecida como carta da prisão, né? E sabemos que o apóstolo, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma, tá? Para a gente fazer aqui mostrar para os irmãos um detalhe interessante, né? Porque muitas vezes nós falamos assim: a carta aos Filipenses ou certa carta foi escrita em certo lugar, né? Aí fica aquela dúvida, mas como que a gente sabe disso, né? Como provar que realmente isso é verdade, né? Então, dá uma olhadinha no finalzinho do livro de Atos, só para a gente ter aqui um ponto de partida. Finalzinho do livro de Atos, capítulo 28, versículo 16, que deixa bem claro isso. O momento que Paulo chega em Roma, né? Foi aquele momento quando ele foi conduzido, né? Preso, e os irmãos sabem que nessa viagem ele sofreu um naufrágio, tá? E o barco então se partiu, e tanto Paulo como as pessoas que estavam com ele foram salvas, né? Então eles chegaram ali numa ilha chamada Ilha de Malta, e ali então eles foram recebidos pelos nativos daquela ilha, ficaram um certo tempo ali, e depois eles embarcaram num outro navio. Aí então foi quando eles chegaram então em Roma, né? Que era o destino, né? Paulo estava sendo levado preso. Então no capítulo 28, versículo 16 diz assim: uma vez em Roma, acompanha aí, 28, 16 de Atos. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Aí diz assim também o texto, vou continuar a leitura aqui para os irmãos entenderem, né, alguns detalhes do que estava acontecendo naquele momento, e o próprio apóstolo explica, né, o motivo pelo qual, né, ele chegou ali. Então diz assim: 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime possível de morte. Versículo 19. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por parte, é ela impugnada. Então aqui Paulo conversando com os irmãos, né, dando assim uma satisfação, né, para os judeus que moravam lá em Roma, né, o motivo pelo qual ele chegou lá, né, nessas circunstâncias, né, preso, como se fosse um criminoso. Mas ele está dizendo: não, na verdade eu não cometi nenhum preso, né, aliás, nenhum delito, nenhum crime, né, foi pelo fato dele ser, né, um pregador do Evangelho de Jesus, tá? E por esse motivo então ele foi
levado preso para Roma, né? Como ele mesmo disse aqui, que ele teve que apelar para César, já que ele não foi entendido, né? Então, ele resolveu por bem apelar para César, tá? Então, nessas circunstâncias, irmãos, neste momento, Paulo chega em Roma e ele está então na sua própria casa, ao qual ele alugara, e um soldado estava ali fazendo a escolta, né? Como era costume dos romanos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma breve introdução aqui dessa carta aos Filipenses. Esta é uma das mais pessoais cartas do apóstolo Paulo. É uma das mais pessoais, né? A nota aqui dominante dessa breve carta é alegria, né? Por incrível que pareça, apesar das circunstâncias não serem nada boas, mas Paulo demonstra aqui uma grande alegria, né? Isso ainda é mais notável em vista do fato de que Paulo escrevia quando estava aprisionado, né? Mesmo aprisionado, mesmo naquela situação adversa, né? Que nada contribuía, quem sabe, para um tempo assim favorável, mas ele demonstrava alegria, conforme nós já podemos ver aqui na leitura que nós fizemos do texto, né? Então, amados, as circunstâncias imediatas que circundavam, as circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida, tá? Esse é um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro. As circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida. E isso aqui foi uma realidade na vida de Paulo, né? Ele tinha tudo, quem sabe aqui, para estar desgostoso, triste, abatido, né? Depressivo, reclamão, tá? Até, quem sabe, com dúvidas do seu chamado. Mas, ao contrário, ele está demonstrando aqui firmeza, ele está demonstrando aqui alegria, otimismo e, acima de tudo, fé e confiança em Deus. E na plena certeza que ele estava dentro da vontade do Senhor. Amém? E muitas vezes Deus permite certas situações adversas para nos colocar no eixo, para nos colocar dentro do seu propósito, da sua vontade, né? Essa situação que Paulo viveu pode acontecer com qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, tá? Isso deve ficar bem claro, tá? Mas nós temos que entender uma coisa, tá? Se nós realmente cremos no Senhor, se nós temos certeza, convicção da nossa fé, né? Sabe, nós não precisamos nos desesperar, amém? E nem desconfiar do Senhor, tá? Mas descansar e acreditar que Ele está no controle de tudo. Vamos ver um texto, gostaria que os irmãos participassem. Abram no Salmo 119, um texto interessante, tá? O Salmo 119 é o Salmo da palavra, né? Pode ver que o Salmo 19, desde o início até o final, são quase 200 versículos, e destaca, né, enfatiza a palavra, a lei de Deus, né, que é tão pura, tá, tão preciosa. Vejam o que diz aí o Salmo 119, do versículo 65 ao 72. Quem achou, pode ler bem alto para mim, por favor. Salmo 119, do versículo 65 até o 72. Veja. Pode ler, irmã, pode ler. Amém, glória a Deus, né? Leu até o 72, né? Olha que coisa tremenda aqui, ó. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém? Glória a Deus. Mas olha que coisa interessante aqui nesse salmo. O salmista diz assim, no versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, né? Mas agora guardo a tua palavra.
No versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Glória a Deus. Então, isso é muito interessante a gente prestar atenção nessas questões, entendeu? Porque muitas vezes Deus permite certos momentos de tribulação, né? Momentos de aperto, para nos colocar dentro da vontade dele, né? Então vou repetir aqui que as circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida, tá? E Paulo deixa bem claro isso aqui nessa posição que ele toma, sabe, de confiança plena no Senhor, tá? Um outro detalhe, a posição tradicional diz que Paulo escreveu essa epístola em Roma, como já falamos aqui, aproximadamente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, né? Só para uma pequena informaçãozinha para os irmãos, no livro de Atos, lá no capítulo 6, quando Estevão foi martirizado, né, o primeiro mártir da igreja cristã, né, estão lembrados que a roupa de Saulo foi jogada aos pés de um jovem chamado Saulo. Né? Então, nessa ocasião, bem no início do livro de Atos, né, Paulo era jovem. Tá? O livro de Atos, né, o período, né, do livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28, corresponde a um período de 30 anos. Tá? Naquela época que Paulo estava ali presenciando a morte de Estevão, e até concordou, né, e se entende que ele tinha ali já os seus 30, lá vai pedrada, né? Por aí, né? Se considerava ainda um jovem, tá? Provavelmente aqui agora, ele está com seus 70 ou 80, né? Aqui agora, Paulo já é praticamente um ancião, né? Senhor de idade, né? Foi a ocasião, então, que aconteceu, né, dele ser levado a Roma, tá? Por volta, então, dos anos entre 60 e 62. Né? Ele escreve então da prisão aos irmãos, né, ali de Filipos, né? E ele faz aqui um apelo emocionante, né? Um apelo encorajador para serem unidos e também constantes. Veja que Paulo anima a igreja aqui, amém, amados? Amém? Paulo está animando, Paulo está aqui encorajando os irmãos de Filipos a permanecerem firmes no propósito de servir ao Senhor, né? Então, como ele mesmo diz aqui, né? Vejam bem que no início ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, né? Então vejam que foi uma igreja que progrediu, né? Ao longo dos anos, foi uma igreja que ela cresceu, né? Em todos os sentidos. Cresceu numericamente, cresceu espiritualmente, uma igreja que agora tinha uma liderança, tinha um corpo de liderança bem sólido, né? Paulo menciona aqui bispos, diáconos, né, que estavam ali naquela igreja, né? Inclusive alguns nomes são mencionados, como Timóteo, como Clemente, Epafrodito e outros mais que participavam, colaboravam, né, ali naquela igreja, tá? No versículo 3, Paulo está dizendo aqui: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, tá? Apesar da surra que ele levou lá no cárcere, quando esteve em Filipos, mas ele disse: me recordo. Certamente está recordando aqueles momentos quando ele viu vidas se convertendo, vidas sendo curadas, recordando o momento que Lídia, né, aquela vendedora de púrpura, o acolheu em sua casa e fez a casa dela uma célula, né, onde começou a igreja, recordando aquele momento que o carcereiro disse: e nós o que vamos fazer, né? E Paulo disse: não precisa se suicidar, estamos todos aqui. E o carcereiro, então, ele confessa Jesus. E quando o carcereiro pergunta: o que vamos fazer, senhores? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, o começo da igreja lá em Filipos foi assim, de muita tribulação, de muita dificuldade, de muita turbulência. Paulo e Silas sendo presos, acorrentados, né? O terremoto na prisão e tudo mais, toda uma situação conturbada, né? Mas que mais tarde
trouxe para Paulo um momento de muita alegria em saber que o evangelho ali progrediu, avançou, deu resultado, vidas foram abençoadas pelo Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Isso é um exemplo para a igreja hoje. Tem que ser um exemplo. Quando eu leio uma carta como essa, eu me sinto estimulado, eu me sinto, sabe, assim, com mais vontade, com mais prazer de fazer as coisas de Deus da melhor maneira possível, para agradar a Deus, servir ao Senhor, independente do que possa acontecer, das circunstâncias, dos momentos de dificuldade que a gente enfrenta em alguns momentos da vida. Mas vale a pena, irmãos. Amém? Glória a Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações. Amém? Olha que coisa tremenda. Então Paulo aqui no versículo 1 e 2, ele faz esta saudação, né? Paulo escreve aos seus amigos em Filipos, falando aqui na sua posição, né, como apóstolo. Aliás, escreve ali para os seus amigos em Filipos, né, de sua posição não como apóstolo. Um detalhe que nós temos que observar aqui é que Paulo não diz aqui que ele é apóstolo. Ele diz que ele é simplesmente um servo que está ali para servir. Amém? Suas palavras são para todos os santos em Cristo Jesus em Filipos, frisando a importância de eles serem unidos na recepção da mensagem que ele está enviando, né? Mas com ênfase especial nos bispos e diáconos da congregação, cujo trabalho é de ajudar a manter os irmãos unidos e constantes no serviço do Senhor. Tá? Interessante, irmãos, que Paulo, ele sempre teve essa visão de trabalhar em equipe, né? As igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo, você pode ver que todas elas, né, tinham, né, um corpo de liderança. Paulo deixava ali presbíteros, deixava ali diáconos, pastores, sabe? Ele sempre trabalhava com esta visão. E não é diferente aqui o caso de Filipos, onde ele menciona, né, esses líderes que estavam ali para continuar o trabalho, né, que ele começou. Amém? Isso é muito importante, né? A gente entender isso e trabalhar dentro desta visão, tá? Filipenses 4, o 2 e o 3, observem o que Paulo diz aqui, Filipenses 4, 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Tá? A gente sabe que havia ali uma certa divergência entre Evódia e Sintique, né? Elas parecem que não estavam falando a mesma língua. Havia ali não há detalhes, né, sobre qual era a discórdia que havia entre elas, tá? Mas isso estava causando um mal-estar, né, ali na igreja. E Paulo está dizendo para que elas, né, entendessem que é importante, né, elas concordarem, pensarem da mesma forma, né? E Paulo recomenda a Clemente e a outros cooperadores que auxiliassem aquela mulher. Uma coisa interessante aqui, que a gente deve observar, que Paulo, né, ele valorizava o ministério feminino. Essa igreja que tinha duas mulheres influentes, né? Como é o nome dela aqui? Evódia, né? E Sintique. Eram duas mulheres influentes naquela igreja que ajudaram muito o apóstolo Paulo no início da igreja, e Paulo reconhecia isso, né? E apesar das diferenças que existiam entre elas, Paulo estava dizendo para os líderes da igreja: auxiliem essas mulheres, não rejeitem, não botem no banco, mas procurem auxiliar, procurem ajudar, né? E tudo vai dar certo aí. Amém, amados? Ele lhes desejava graça e paz de Deus, onde essas coisas abundam, a unidade e constância também abundarão, né? Então é isso, Paulo estava visando isso, né? A unidade da igreja, né? A igreja trabalhando, né, em equipe,
trabalhando num só propósito, né? Fazendo a obra de Deus, né? Dessa forma e nesse espírito de unidade, e certamente tudo iria funcionar, né? Direito. A partir do versículo 3, acompanhe comigo a partir do versículo 3. Eu já li aqui alguns versículos, né? E no versículo 6, onde eu parei, 5, onde eu parei. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Olha, irmãos, o carinho que Paulo tinha, né? Paulo, além de ser apóstolo, de ser mestre, ele era pastor, ele tinha coração de pastor, dizendo aqui que ele trazia no coração, né? Os irmãos ali, ó. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no meu coração. Amém? Seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, né? Então Paulo está deixando bem claro aqui, né, que o momento, né, a situação dele ali era algemado, né? Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovares as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, do qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Então, aqui Paulo, ele está fazendo esta oração, né? E nesta oração, o que ele está dizendo? Aqui Paulo é sempre agradecido por tudo, né, que ele tem recebido do Senhor, e ele vê os irmãos em Filipos como mais uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início de seu serviço de evangelização. Ele tem saudades deles, na terra da misericórdia de Jesus Cristo, né? Mas ao invés de orar pelo próprio desejo de os ver de novo, ele ora pelo crescimento, né, espiritual, né? Veja bem que interessante isso, orando pelo crescimento espiritual deles. Se eles crescessem em amor, com conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá oportunidade de os ver de novo após esta vida, que é mais importante do que os de ver outra vez nesta vida. O desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos em Filipos. Ele tem esse propósito aqui nesta oração, né? Que a igreja progredisse, que a igreja se tornasse uma igreja frutífera, né? Cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, isso é uma coisa muito importante para nós, nos nossos dias, entendermos isso, que a igreja, ela existe com esse propósito, né? Todos nós somos importantes e temos, né, a graça de Deus de sermos instrumento nas mãos do Senhor. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, né, temos um chamado de Deus em alguma área, sabe? E podemos ser úteis, né? Podemos fazer obra de Deus, né? Aonde Deus nos colocar, quem sabe sendo um intercessor, quem sabe evangelizando, quem sabe contribuindo, né? Existem muitas formas de nós cooperarmos no reino de Deus. E Paulo entendeu isso, né? E deixou bem claro que essa igreja cooperava. Essa igreja, desde o início, ela esteve sempre presente no ministério do apóstolo Paulo, né? E como já dissemos numa outra ocasião, foi a única igreja, né, que ajudou Paulo financeiramente, de uma forma assim muito efetiva, né? Não foi aquela oferta, né, apenas de vez em quando, mas uma igreja que colaborava, né, assim, de uma forma muito presente nesse sentido, né? Então Paulo está aqui muito grato por isso, né, pelo fato da igreja entender isso e participar do seu ministério. Vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 18, né? Paulo
não perdeu nenhuma oportunidade para pregar a Cristo. Mesmo na cadeia, ele estava pregando aos perdidos. Vejam que a partir do versículo 12, Paulo está dizendo: olha, irmãos, muita coisa aconteceu comigo, sabe? Desde o início, né, do seu ministério, né, das suas viagens missionárias, né? Ele está dizendo: olha, e agora, nessa situação a qual eu me encontro, ele não deixou que a sua vida, né, ministerial se tornasse infrutífera. Ao contrário, mesmo naquela prisão, mesmo naquela situação, sendo vigiado por um soldado romano, ele se tornou o quê? Um grande evangelizador, um grande homem de Deus, pregando a palavra do Senhor. Agora ele estava na capital do império, ele estava no palácio do imperador, sabe? Mas ele entendeu que Deus o levou àquele lugar para pregar a palavra do Senhor. E nós vamos ver aqui agora algo interessante que aconteceu durante esse período, né, dessa primeira prisão ali em Roma. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Amém? Olha que coisa interessante, né? E versículo 13 ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Está vendo? Deus o levou lá, né? Na barba de Nero. Deus o levou lá, na capital do império, para falar do amor de Deus, né? A guarda pretoriana, aqui, né, se refere à tropa de elite que se alojava no palácio do imperador lá em Roma, né? E, segundo algumas informações, algumas coisas que a gente pesquisou, né, essa guarda de elite somava 9.000 homens. 9.000 homens. E Paulo está dizendo aqui que o evangelho chegou também, né, para os romanos, né? E eles puderam conhecer a Jesus. E muitos, né, com certeza foram salvos, conheceram a Jesus. Amém? E um outro detalhe, não há muitos detalhes aqui nesta carta, mas nós sabemos muito bem que muitos irmãos lá em Roma, muitos que estavam lá, tinham chegado bem antes de Paulo, né, porque a igreja lá em Roma já existia nessa época, eles ficaram pensando: poxa, se Paulo, que está preso, está sendo uma bênção, está ganhando muita gente para Jesus, inclusive, né, os da guarda pretoriana, os próprios soldados estão se convertendo, né, a elite está se convertendo, né, e muitos ficaram até enciumados, né? Alguns se encorajaram, entenderam o propósito e começaram a pregar também. Poxa, se nós que estamos livres, né, não estamos fazendo, né? Então eles ficaram envergonhados e passaram a pregar o evangelho, né? Então o que acontece aqui, né? Dois grupos pregavam aqui o evangelho. A partir do versículo 15, vejam aí, ó. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Aqui, o que está acontecendo aqui? Alguns se encorajaram e começaram a pregar, porque ficaram envergonhados, né? Porque se Paulo, que estava preso, pregava e eles estavam livres e não faziam nada, então eles começaram a colocar a mão na massa e a pregar o evangelho. Mas também se levantou um outro grupo, né, que provavelmente era aquele mesmo grupo que sempre pegava no pé do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, aquele grupo conhecido como os judaizantes. E eles também começaram a falar de Jesus, mas só que com uma má intenção. E o texto deixa bem claro, quando diz aqui, que proclamavam a Cristo por inveja, porfia e por porfia, para acrescentar mais problemas para Paulo. Porque o cristianismo, naqueles dias, era conhecido como uma seita dos nazarenos, né? Então, tentando criar uma situação mais confusa para o apóstolo Paulo, né? E a gente sabe, irmãos, que hoje em dia também essas coisas acontecem, né? Tem aqueles que estão envolvidos nessas coisas de Deus, mas não é com boa intenção,
E a gente precisa ter muita sabedoria, muito discernimento, né, para lidar com essa situação. A gente vê aí, através da internet, né, as pessoas brincando com as coisas de Deus, né, brincando. Eu vejo pessoas fazendo assim, tipo chacota, divertimento, piadinha, né, com pregação, com falar em língua, em profetizar. Eu vejo uma falta de temor de Deus muito grande, sabe? São pessoas que não querem nada com o Evangelho, não tem nenhum compromisso com as coisas de Deus. E ficam fazendo esse tipo de brincadeira, de gracejos, né? E as pessoas lá fora, não cristãs, elas olham para esse tipo de coisa, o que elas vão pensar? Que o Evangelho é balela, é conversa fiada, né? O Evangelho é, sabe, sei lá. Paulo enfrentou essa situação bem de perto, tá? Qual foi a reação de Paulo? O que Paulo fez mediante tudo isso, né? Vejam o que ele diz aqui, ó. No versículo 16, ele diz assim: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Alguns por amor, alguns entenderam e saíram do comodismo, saíram do seu cantinho seguro e foram mostrar a cara também e foram pregar. Outros, não fizeram de boa fé. No versículo 17 ele diz assim: aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, né? Todavia, que importa? Paulo diz aqui. Pensa que Paulo ficou magoado? Pensa que Paulo ficou ressentido? Não, ele diz: que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por boa vontade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém? Glória a Deus. O importante é que Jesus está sendo anunciado. Mesmo para aqueles que fazem brincadeira com o nome de Jesus, um dia eles vão ter que dar conta com o que eles estão fazendo. Mas nós temos que falar a verdade. Esse texto, essa palavra nesta noite, é no sentido de fazer com que nós venhamos nos conscientizar da missão importante que nós temos, da missão sublime que nós temos como igreja, de falar das grandezas de Deus, de pregar o Evangelho, na força, no poder do Espírito Santo, não se intimidar, mostrar a cara, amém? Mesmo diante de circunstâncias contrárias, sei lá, por exemplo, hoje nós não temos nenhum problema de perseguição, né? Alguns falam que já está chegando e que está perto, que a coisa pode mudar de uma hora para outra, sabe? O importante é nós entendermos que Deus nos chamou e o Evangelho tem que ser pregado. As pessoas queiram ouvir ou não, nós temos que falar do amor de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Coisa interessante, né? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo tinha certeza que, sabe, Deus ia agir de tal forma que ele ia se ver livre daquela prisão, né? Tudo indica que sim, ele nessa primeira prisão, ele foi liberto, ele foi solto por um certo tempo, né? Depois teve uma segunda prisão, onde ele foi decapitado, e isso é contado lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, tá? Mas vejam bem que Paulo, ele incentiva a igreja, né, a pregar a palavra, mesmo diante desses momentos conturbados, né? A partir do versículo 19, acompanhe comigo, né, essa certeza que Paulo tinha, a convicção da sua vida com Deus. Ele diz assim, vou repetir: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha que convicção esse homem tinha, né? Ele não estava preocupado aqui se ele ia morrer naquele momento ou não, tá? Ele está falando que o importante é que Jesus fosse glorificado na vida dele e que a missão que o Senhor lhe confiou fosse cumprida, né? Ele tinha essa certeza, né, muito clara aqui, né? E no versículo 21 ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Olha que
Que palavra tremenda, irmãos. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Muitas vezes nós ficamos pensando sobre a morte. Todos nós temos, quem sabe, essa interrogação. O que será depois da morte? Quando os meus olhos se fecharem, né? Para onde eu vou? Né? Paulo tinha certeza que a partir do momento que ele viesse a morrer, ele estaria com Cristo. Ele diz aqui que o viver para ele era Cristo, mas o morrer era lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, né? Paulo, ele teve uma experiência tremenda com Deus. Vocês sabem que ele relata lá na segunda carta aos Coríntios, de uma experiência assim extraordinária que ele teve, que ele foi levado até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis que não é lícito contar ao homem, né? Ele tinha uma certeza, uma plena certeza da sua vida com Deus, e para ele a morte não era nada assustador, não era uma coisa assim, né, que pudesse causar pânico, tá? Mas ele tinha plena certeza que a qualquer momento que ele partisse, ele estaria numa situação bem melhor, né? Como ele diz aqui, que para ele o morrer seria lucro. No entanto, ele diz assim, olha o amor que ele tinha pela igreja, pelo povo de Deus e de fazer a obra de Deus. No entanto, se ficar aqui por mais um tempo, né, e se o meu trabalho der fruto, né, isso para ele seria um motivo de muita alegria, é o que ele está dizendo aqui, né? Por outro lado, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o qual é incomparavelmente melhor. Amém? Será que nós estamos com esse pensamento também? Né? Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer, né, na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, né? Então, Paulo deixa bem claro aqui que se Deus lhe desse essa oportunidade de ficar mais um tempo, né, seria para o progresso e para ajudar os irmãos a crescerem na fé, né, a progredirem na sua vida espiritual, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Então Paulo conhece apenas aqui duas opções, né? Viver com Cristo, viver como Cristo viveu, ou morrer como Cristo morreu. Esta é a chave para entender aqui a atitude de Paulo, porque ele vive como Cristo viveu, ele não se envergonha de estar preso, sabe que será provado justo no dia do Senhor, assim como Cristo também foi provado, né? Uma vez que ele vive como Cristo, sabe que a morte será ganhar a recompensa eterna com o Pai. Amém, amados? Vamos ler Romanos 8,35. Alguém quer ler para nós? Romanos 8,35, tá? Fala também dessa convicção, dessa certeza que Paulo tinha, né? Mesmo naqueles momentos mais complicados da vida. Romanos 8,35, quem achou pode ler para nós. Só o 35. Veja a declaração que Paulo faz aí. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz uma lista, né? Ele faz uma lista aí, tá bom? Então, essa também deve ser a nossa certeza, a nossa convicção, tá? Eu creio que esse é o entendimento que nós temos que ter, né? O Evangelho precisa ser pregado, a palavra de Deus tem que ser levada para as pessoas, e isso tem um preço, né? Na época de Paulo, não era assim tão fácil pregar o Evangelho, né? Muitos pagavam com a própria vida. Hoje nós temos toda uma facilidade para pregar o Evangelho, e que Deus nos ajude e nos dê esse entendimento, que levar a palavra é uma missão sublime. Amém? A igreja precisa acordar e entender isso, sabe? Temos que entender que essa é a vontade de Deus. Em todas as cartas de Paulo,
ele sempre enfatiza isso, a importância da igreja manifestar a glória de Deus, da igreja marcar presença em todos os momentos, sabe? E levar a palavra de Deus, independente de circunstâncias, de situações que possam vir para nos afligir. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos para nós nos colocarmos em pé, em nome do Senhor Jesus, para nós termos um momento de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor, pela palavra pura, verdadeira do Senhor, por esta carta tão preciosa, a carta aos Filipenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo num momento nada favorável, mas, Senhor, ele não olhou para aquele momento difícil, ele simplesmente se baseou na esperança, na certeza que ele estava com o Senhor e que ele estava dentro da tua vontade, Pai. Deus, eu oro nesta noite, Pai, para que o Espírito do Senhor nos fortaleça, que o Espírito do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos capacitando a cada dia. Sabemos que muitas vezes, algumas situações, em alguns momentos, parece que não vamos ter condições de fazer a obra do Senhor, mas que, Pai, possamos confiar, entender que o Senhor não nos abandona, da mesma forma que o Senhor não abandonou o apóstolo Paulo, mesmo passando por toda aquela situação. Deus nos capacita, Senhor, para sermos instrumentos, para sermos uma igreja que vai frutificar, uma igreja que vai falar do amor do Senhor, das grandezas do Senhor, que vai manifestar o teu nome lá fora, lá nas trevas, aonde nós muitas vezes temos acesso a muitos lugares, que as pessoas possam ver que em nós há um brilho, há uma diferença, que nós temos um testemunho de vida, Pai, e que as pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Nos capacita para isso, Senhor. Nos capacita, Senhor. Precisamos desse revestimento, precisamos desse espírito de ousadia, desse espírito de força, de coragem, para falarmos das grandezas do Senhor, como o apóstolo Paulo fez, mesmo com aquelas algemas. Ele não deixou de falar para a guarda pretoriana, ele não deixou de evangelizar, de pregar, de falar das grandezas do Senhor, e muitos se converteram, muitos vieram confessar Jesus. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. E que nesta noite o Espírito do Senhor traga despertamento, traga entendimento para cada um dos teus filhos aqui presente, Pai. É o que eu peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, Paulo menciona aqui uma coisa interessante. Quando ele encerra essa carta, no capítulo 4, no versículo 22, ele diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quando ele diz os da casa de César, ele está falando, muitos daqueles que eram ali, faziam parte da guarda pretoriana, da guarda de elite, muitos deles se converteram. Eu tenho um livro lá em casa, que se chama Quo Vadis, Esse livro é um livro que trata-se de um romance escrito justamente na época em que Paulo foi preso, tanto ele como Pedro estavam lá em Roma, E nesse livro conta que realmente muitos soldados romanos, através dos cristãos, vendo todo o sofrimento dos irmãos que morriam na arena, que eram devorados pelos leões, vendo a fé daqueles irmãos, muitos daqueles soldados, eles confessavam Jesus. É muito interessante esse livro. Ele não é escrito por evangélicos, mas é um livro assim que foi muito bom ter lido e trouxe assim, um bom entendimento, uma história assim paralela que conta o momento quando o cristianismo chegou ali em Roma e trouxe aquele impacto, e muitos se converteram, confessaram Jesus. E Paulo deixa bem claro aqui: os da casa de César também vos saúdam. Amém? Esse é o poder do Evangelho, que transforma vidas, que restaura e que traz salvação. Amém? Glória a Deus. Então tá aí. Eu só queria mostrar um mapa para os irmãos. Coloca para nós aí, eu não sei quem está lá, mas para localizar Filipos, que está lá em cima,
naquela parte, antigamente era da Macedônia, que hoje ali corresponde à Grécia, né? Tá? Então foi lá em Filipos que Paulo pregou, né? A palavra. Ali está então a igreja dos Filipenses, tá bom? É um mapa antigo daquela época, só para os irmãos terem uma noção, tá bom? E veja que a viagem que ele fez de Jerusalém, quando saiu preso, até Roma, né? Olha aqui, ó. Distância aproximadamente entre Jerusalém e Roma, 2.300 quilômetros, né? Ele fez esse trajeto, ó, navegando pelo mar. Aqui, ó, a estrelinha aqui, Jerusalém, Roma, lá em cima, no pé de bota. Tá vendo aí? Foi uma época muito difícil. Hoje o evangelho é tão fácil de ser pregado, né? Através das redes sociais. Nós temos total liberdade aqui no Brasil. Algumas coisas acontecem por aí, mas ainda não se pode dizer que isso seria perseguição. Mas na época que, no primeiro século, quando eles pregaram a palavra, foi pagar um preço caríssimo, irmãos. Para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós hoje com essa riqueza, com todo esse aparato que nós temos para consultar livros e comentários e internet, o Google, sabe? Olha, a gente deve agradecer muito a Deus, viu? Esses irmãos pagaram um preço caríssimo, né, para que o evangelho chegasse até nós. Vamos valorizar, vamos levar mais a sério as coisas de Deus. Amém? Vamos corresponder, tá? Era isso que Paulo estava incentivando a igreja. Irmãos, continue desta forma, não desista, irmãos, vamos firme. Vamos levar o evangelho, vamos frutificar, vamos ser instrumentos das mãos de Deus. Deus abençoe. Amém? Tenha vida.